Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2020, venho agora resolver com vocês a questão M02 que trabalhou progressão geométrica. Ele fala o seguinte: o floco de neve de Koch ou estrela de Koch é uma construção geométrica recursiva cujos primeiros passos se desenvolvem da seguinte forma. O passo 0 começa-se com um triângulo equilátero de lados de medida 1. O passo 1 divide-se cada lado do triângulo do passo 0 em 3 segmentos iguais e constrói-se um triângulo equilátero com base em cada segmento do meio. Já o passo 2 repete-se o procedimento descrito no passo 1 em cada lado da figura obtida no passo anterior. Os passos seguintes, que são 3, 4, 5 e assim por diante, seguem o mesmo procedimento descrito no passo 1, em cada lado da figura obtida no passo anterior. Considerando os passos descritos e os próximos passos, responda. Item A, qual é o número de lados da figura do passo 3? Item B, qual é o perímetro da figura do passo 5? E o item C, a partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos imaginar a seguinte sequência, podemos dizer assim. Para a gente resolver o item A, digamos que aqui é o passo 0, então eu vou chamar esse termo de A0. Esse cara aqui, ele tem 3 lados, então meu A0 é igual a 3. Já o passo 1, que seria que eu chamando aqui de A1, o que aconteceu? Se você fizer a conta na raça aqui, né, você vai contar, você vai ver que tem 12 lados. Então isso daqui é igual a 12. Só que a ideia era você perceber o seguinte: quando você pega um lado, você divide ele em 3 partes e aí você forma um triângulo equilátero. Essa é a construção. Então, o que acontece? Você vai ter 1, 2, 3, 4 lados a mais para cada lado, podemos dizer assim. Então, significa que cada passo é obtido multiplicando por 4 cada um dos lados anteriores. Então, por isso que aqui, se você observar 3 vezes 4, vai dar 12. Já então, o A2, que seria o segundo passo, basta você pegar 12 lados que eu tenho aqui e multiplicar por 4, que aí eu vou ter os 48 que eu tenho nessa figura. Então, isso daqui é igual a 48. E aí, o A3, que é justamente o que ele quer, o terceiro passo, é 48 vezes 4, ou seja, isso daqui é igual a 192. Então, essa daqui é a resposta do item A, que ele pergunta, né? Qual é o número de lados da figura do passo 3? Para a gente entender melhor aqui, a gente poderia pensar o seguinte: esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 3 vezes 4, esse cara aqui é 3 vezes 4 vezes 4, né? Porque 4 do um, 4 do outro passo, então 4 ao quadrado. E esse aqui é 3 vezes 4 à terceira. Então, se você observar, a quantidade de lados, ele segue o seguinte. Então, o número de lados, a gente pode pensar na seguinte fórmula. Ela é 3 vezes 4 elevado a n. Então, onde n é o passo que eu tenho. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Então, agora, o que você precisa fazer no item B? Calcular o perímetro da figura do passo 5. E aí, a estratégia para a gente calcular o perímetro é a seguinte, vamos pensar, né? Na figura, o passo 0, o perímetro dela, né, vai ser o quê? Como ela tem lado 1, é 3 vezes 1. Então, o vermelho aqui vai ser o meu perímetro. Então, o perímetro vai ser o quê? Vai ser igual a 3. No passo 1, perdão, a gente sabe que eu tenho 12 lados. Aí, o que acontece? Observe que eu peguei o lado e dividi ele por 3. Então, significa que esse ladinho aqui, ele vai valer o quê? 1/3. Então, a gente vai ter 12 vezes quanto? 1/3. Já na figura do passo 2, o que acontece? Eu peguei a figura do passo anterior e dividi por 3 também. Então, significa que a quantidade, né, o tamanho do lado é 1/9. Então, a gente vai ter 48 vezes quanto? Vezes 1/9 e assim por diante. Então, 48 vezes 1/9. E aí, a figura desse cara aqui seria o quê? Né? Dessa etapa seria 192 vezes quem? 1/3 desse cara, ou seja, 1/27. E aí a gente vai. Como eu quero a figura do passo 5, o que a gente precisaria fazer? Eu precisaria determinar a quantidade de lados que eu tenho na quinta, né, no passo 5, e depois multiplicar pelo seu tamanho. Essa estratégia que eu achei até assim mais intuitiva. Então, porque a gente tem aqui, ó, o A0, A1, A2, A3, então significa que se eu quero o A5, que seria o quinto passo, o que a gente sabe? É 3 vezes 4 elevado a quanto?
elevado a 5. 3 vezes 4 elevado a 5. Aí o que que acontece? A quantidade, né, o perímetro, melhor dizendo, ele vai ser quanto? 3 vezes 4 elevado a 5 vezes o seu tamanho, né? Então, o que que a gente fez? Que como a gente pode pensar? Os tamanhos, eles estão seguindo a seguinte ordem. O primeiro aqui, o tamanho era 1, depois foi 1/3, depois foi 1/9, aí o próximo seria 1 sobre 27. Então, ó, 0, 1, 2, 3, depois 1 sobre 81 e depois 1 sobre 243. Então, basta eu pegar esse cara aqui e multiplicar 1 sobre 243. Isso para não pensar em fórmula, né? Então, esse cara aqui eu posso cancelar, então vai ficar 4 elevado a 5, que é 1024, dividido por 243 dividido por esse 3 aqui, é igual a 81. Beleza. Agora, então, para a gente finalizar, né, essa daqui foi a resposta do item B, esse aqui é o perímetro da figura do quinto passo. No item C, ele fala o seguinte: a partir de qual passo o número de lados da figura supera 6 trilhões? Então, ele está falando assim, ó, o número de lados a gente já tem uma fórmula. Então, é 3 vezes 4 elevado a n. Ele quer que seja superior, ou seja, maior que 6 trilhões, que é 6 vezes 10 elevado a 12. Posso cancelar esse 3 com esse 6. O que que vai acontecer? Então, vai ficar 4 elevado a n é maior que 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 10 elevado a 12. Ele me deu informação do log de 2, então é o que eu vou fazer. Eu vou aplicar log dos dois lados. Então, a gente vai ter log de 4 elevado a n maior que log de 2 vezes 10 elevado a 12. Aqui a gente aplica propriedade de logaritmo, então o n cai lá na frente, então vai ficar n vezes o log de 4 maior que. Aqui é um produto, então eu vou quebrar em dois logs. Então fica log de 2 mais log de 10 elevado a 12. E aí, pessoal, o que que a gente tem? O log do 2, ele disse que é 0,301, né? Ele podia ter cooperado, né? Colocado 0,3, mas tudo bem. Então, 0,301. Então, vai ficar n vezes. O 4 é 2 ao quadrado, então o 2 vai tombar. Então, vai ficar 2 vezes o log de 2, ou seja, 2 vezes 0,301 maior que 0,301 mais esse cara aqui, na hora que tombar, vai ficar 12 vezes o log de 10. O log de 10 é 1, então mais 12. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, o dobro de 301 é 602, então vai ficar 0,602n maior que 12,301. Então, significa que o meu n ele é maior que 12,301 dividido por 0,602. Esse número aqui, essa conta não é muito boa de fazer não, ela dá aproximadamente 20,4. Porém, como eu quero o n maior que isso daqui, então necessariamente o n tem que ser igual a quanto? 21, ou seja, no 21º passo. Beleza, então pessoal, esse aqui é um exercício de PG, um exercício aqui, por enquanto, o que eu fiz, né, até agora é o mais simples até o momento. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!